pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Jéssica Rossetti e o vídeo de hoje é sobre semidroponia, sobre cultivo de orquídeas com reservatório de água. Mas antes de começarmos esse vídeo, já vou pedir para você deixar o seu joinha aí no vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative aí o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que forem postados aqui no canal. Bom, pessoal, o nosso canal cresceu bastante, né? Já tem bastante gente nova aí. E está tendo várias dúvidas sobre o cultivo na semidroponia ou cultivo com reservatório de águas na garrafa PET. Vou mostrar para vocês do que se trata. Para quem ainda não conhece, esse é o cultivo de semidroponia ou cultivo com reservatório de água. Pessoal, todas as orquídeas que forem plantadas com reservatório de água é semidroponia, tá? Então, tanto na garrafa PET, assim, ó, ou no vasinho acoplado na garrafa PET, dessa forma, é semidroponia. Então, todas as orquídeas que estiverem aí com reservatório de água, é sim semidroponia, tá, pessoal? Então, vamos esclarecer aqui algumas perguntas, né, algumas dúvidas que está tendo aqui a respeito deste cultivo, tá? Eu anotei aqui várias perguntas, ó, do pessoal novo, né, dos mais antigos, que também tá tendo dúvida, e vamos aqui tentar esclarecer algumas dessas dúvidas, tá, pessoal? A primeira pergunta que tem frequentemente é: qual substrato eu devo usar na semidroponia? Bom, pessoal, semidroponia, para quem não sabe, é um cultivo somente para proporcionar para a orquídea uma umidade do ambiente. Então, a orquídea, ela fica sempre em contato com a umidade ali dentro do PET ou do vaso, né, que você acoplou no PET. Então, por esse motivo, não devemos usar substrato, né, porque a maioria das percas de orquídeas é por excesso de umidade no substrato. Então, por isso, só devemos usar pedra brita. Por quê? Porque a pedra brita é um substrato inerte. Então, em contato com a umidade, ela não vai proliferar fungo, não vai apodrecer raízes. Então, por esse motivo, devemos somente usar a pedra brita, tá? Então, descarte aí substrato. Vamos usar somente pedra brita. E se você usar substrato, você está usando por sua conta em risco, porque aqui no canal eu só indico pedra brita como substrato no reservatório de água, no cultivo com reservatório de água, tá bom, pessoal? Então, use somente a pedra brita por esse motivo, tá? A segunda pergunta é: como regar na semidroponia? Bom, pessoal, a rega é bem relativa, porque cada cidade tem um clima, cada cidade tem uma umidade do ambiente, cada lugar tem um sol diferente. Tipo, aqui no meu orquidário pega um sol, às vezes diferente do que pega aí no seu, horários diferentes, mais quente, mais frio. Então, cada rega vai depender do clima. Então, você que tem que observar aí o seu clima para ver qual que é a necessidade de rega da tua orquídea. Ou seja, a cada 2 dias, a cada 3 dias. Aqui no meu clima eu rego a cada 3 dias. Mas isso você vai observar aí. Você regou, espere o substrato secar, a pedra brita no caso, né? E regue novamente. Então, você só vai regar toda vez que o seu substrato estiver totalmente seco. E é muito importante que você observe bem, porque às vezes por cima, nas laterais, o substrato está totalmente seco, mas por dentro ele ainda está úmido. Então é muito importante que você observe bem. Se você ainda não tem muita experiência nesta questão, eu indico você usar o vaso transparente, porque aí você consegue observar dentro para ver se está totalmente seco, tá? Então, se você não tem muita experiência, eu opte por usar o vaso transparente ou a garrafa PET transparente, porque assim você consegue observar dentro do vaso para ver se o substrato está seco. Bom, pessoal, o reservatório de água pode virar criadouro para o mosquito da dengue? Sim, pode, só que quando a gente cultiva orquídeas, a gente tem que ter uma adubação frequente. Ou seja, a gente adubando as nossas orquídeas, a adubação que a gente coloca por cima, ele vai para o reservatório de água. Consequentemente, ele vai para o reservatório. Então, aquela água do reservatório, ela fica imprópria para a reprodução do mosquito da dengue, caso você tenha uma adubação semanal, uma adubação frequente, que é necessário no cultivo de orquídeas. Não só por conta do reservatório, não. É importante para o bom desenvolvimento das orquídeas. Então, se você tem uma adubação frequente, não precisa se preocupar que o seu reservatório não vai virar criadouro para o mosquito da dengue, tá bom, pessoal?
Como fazer adubação na semidroponia? Normal. Semidroponia é um cultivo como outro qualquer. Não muda a adubação em nada. Você vai continuar usando os seus adubos, você vai usar o adubo que você quiser. Não vai mudar a adubação em nada porque está na semidroponia com pedra brita, tá bom? Semidroponia pode tomar chuva? Sim, semidroponia pode sim tomar chuva. Não tem problema algum, porque você, quando vai preparar a semidroponia, você vai fazer alguns furinhos de vazão de água. Então, toda vez que o seu reservatório for enchendo de água, ele vai vazando por aquele furinho que você fez. Então, não vai ter problema algum, tá bom? Pode tomar chuva normalmente. As minhas ficam sobre malha 70%, não tem cobertura, então toda vez que chove, elas tomam chuva, tá? A sexta pergunta é: devo tirar o reservatório de água quando a orquídea está na chuva? Não, não deve tirar o reservatório de água. Por quê? Você não pode ficar mexendo na sua orquídea, independente do cultivo, não só na semidroponia. Toda vez que você mexe na sua orquídea, você atrasa o desenvolvimento dela. Então você não deve tirar o reservatório de água porque ela está na chuva. Como eu falei na pergunta anterior, ele tem os furinhos de vazão de água, então não tem problema. A questão toda é que você tem que observar os furinhos. Você se entupir, aí sim você tira. Caso os furinhos não entupa, você vai deixar a sua orquídea na chuva com o reservatório sem problema algum. Você só vai tirar o reservatório da água quando estiver chovendo, se o furinho de vazão de água, que é esses furinhos aqui, ó, que a gente faz aqui embaixo quando vai preparar a semidroponia, só se esses furinhos entupir. Aí você pode tirar o reservatório. Caso contrário, você não vai mexer na sua orquídea porque ela está com o reservatório de água na chuva, tá bom? A sétima pergunta é: quando devo lavar o reservatório? Quando os furinhos de vazão de água entupir. Somente, você não vai ficar lavando o seu reservatório toda vez que você achar que deve lavar, não. Porque, como a gente falou nas perguntas anteriores, a questão da adubação que fica parada no reservatório é importante para não proliferar o mosquito da dengue e para não ficar mexendo nas orquídeas. Então, você só vai lavar o reservatório quando os furinhos de vazão de água entupir, tá bom? A oitava pergunta é: a pedra brita esquentar é normal? Pessoal, todo substrato que tem contato com o calor esquenta, é normal. A questão é, se você não proporcionar para a tua orquídea uma boa ventilação e uma boa umidade do ambiente, ela vai esquentar como qualquer outro substrato. A boa ventilação e umidade ambiente, ela é preciso não só para o cultivo na brita, né, mas também para qualquer outro cultivo e para o bom desenvolvimento da sua orquídea. Então, eu cultivo sobre malha de sombreamento com 70%, né, de luz. O sol aqui bate do meio-dia até 5 horas da tarde, 5h30, 6 horas. Esse horário que bate o sol aqui, o sol mais quente do dia. E aí eu tenho uma boa ventilação, uma boa umidade do ambiente, então eu não tenho problema da pedra brita esquentar, tá? Então você pode cultivar sobre a malha com incidência do sol, desde que você tenha uma boa ventilação, umidade do ambiente. Isso é necessário não só para o cultivo na pedra brita, mas também para qualquer outro substrato. Tudo que tem contato com calor, gente, esquenta, tá? Não só a pedra brita, qualquer substrato que tiver contato com calor vai esquentar. Então o ideal é que você tenha aí uma boa ventilação, uma boa umidade ambiente, não só para o cultivo na pedra brita, mas também para qualquer outro substrato, tá bom? Por que o reservatório fica verde? Bom, pessoal, a água, quando ela fica ali parada, principalmente quando ela tem contato com a luz, que é esse caso aqui, o reservatório é transparente, então ele tem contato com a luz. Essa água em contato com a luz é o que faz criar esse lodo que tem ali dentro, tá? É o que faz ficar o reservatório verde. Então, todo reservatório que tiver contato com a luz, toda água parada que tiver contato com a luz, ela vai ficar verde, ela vai criar esse lodo, tá? Claro que os reservatórios, vamos supor, você coloca um reservatório escuro aí na tua orquídea, pinta, sei lá, alguma coisa do tipo. Vai sim criar o lodo, mas vai ter mais dificuldade. Mas o reservatório transparente, ele forma esse lodo mais rápido por conta do contato com a luz. A água parada em contato com luz cria esse lodo sim normalmente e não tem problema algum, tá? Até já tem vídeo no canal explicando direitinho sobre essa questão do lodo no reservatório de água. Quem tiver interesse já tem aí, tá? As raízes,
indo para o reservatório de água, ficando em contato com a água, tem algum problema? Problema algum, pessoal. Quando a tua orquídea, ela por si só, ela vai pro reservatório, ela leva as raízes até o reservatório de água, não tem problema algum. Não vai ter problema nenhum. A não ser que você pegue as raízes e coloque em contato com a água. Aí sim, mas ela por si só, levando as raízes, desenvolvendo as raízes para dentro do reservatório de água, não vai ter problema, tá bom? Ela é muito inteligente, ela sabe que ali é um ambiente bom para ela, ela sabe se for ruim, ela vai sair as raízes de dentro do reservatório. É porque não vai dar para vocês ver, mas tem bastante raiz dentro do reservatório aqui, ó. Então ela sabe, ela é muito inteligente. A hora que o ambiente não tiver bom para ela, ela vai sair as raízes dali normalmente, ou ela vai emitir novas raízes para fora, tá? Mas se elas por si só soltar raiz, emitir raiz para dentro do reservatório de água, não tem problema. Não precisa se preocupar que não vai apodrecer. Agora, você não pode pegar as raízes e colocar em contato com a água, aí sim apodrece. Mas se ela foi com as raízes sozinha, não tem problema algum, tá bom? Mais uma pergunta: quais são as orquídeas que podemos cultivar na brita ou na semi-hidroponia? Bom, todas as epífitas e rupícolas você pode cultivar na brita ou na brita com a semi-hidroponia. Terrestres, pessoal, você não pode cultivar com a brita na semi-hidroponia, tá bom? Porque ela é terrestre, ela precisa de terra. Então você só vai cultivar na brita com a semi-hidroponia ou só na brita epífitas e rupícolas. A questão toda é: algumas espécies precisam de mais umidade, outras de menos. Então você precisa conhecer a tua planta, a tua orquídea, para você saber do que ela precisa. Tá? Algumas vai precisar de mais umidade, outra de menos, né? Mas você pode sim cultivar todas as epífitas e rupícolas na pedra brita. A questão é observar quais precisam de mais umidade e quais precisam de menos umidade. A dica que eu dou para vocês é vocês plantarem na semi-hidroponia as que precisam de mais umidade. E plantar sem a semi-hidroponia, somente na pedra brita, as que precisam de menos umidade. Dessa forma você consegue controlar melhor o seu cultivo aí. Aqui eu rego da mesma forma, tanto as que estão na brita somente, quanto as que estão na brita com a semi-hidroponia. Eu rego da mesma forma. Como eu falei para vocês, as que estão na semi-hidroponia é que precisam de mais umidade. E as que estão sem reservatório, sem a semi-hidroponia, só na pedra brita, é porque precisam de menos umidade. Então, você precisa conhecer a tua orquídea para ver do que ela precisa, tá bom? Posso cultivar na pedra brita sem um reservatório de água? Sim, normal. Como eu falei na pergunta anterior, você vai ter que conhecer a tua orquídea. Você vai ver se ela precisa de menos ou de mais umidade. Porque aí você decide se planta com um reservatório ou sem um reservatório. Ou seja, com semi-hidroponia ou sem semi-hidroponia. Caso a tua planta, a tua orquídea, precisa de mais umidade e você quer cultivar somente na pedra brita, sem um reservatório, é só você ver a frequência de rega, né? Se ela vai precisar de mais ou de menos rega. Mas você pode normalmente cultivar aí somente na pedra brita, sem semi-hidroponia. Aí você pode aumentar a umidade do seu ambiente, você pode regar mais ou menos. Aí você vai ajustando aí os seus cuidados de acordo com o que a tua planta precisa, tá bom? E última pergunta: qual pedra brita eu devo usar na semi-hidroponia e qual o tamanho? Bom, pessoal, todas as pedras britas vocês podem usar na semi-hidroponia, desde que seja o tamanho 1, tá? Não somente para a semi-hidroponia, mas também para o cultivo na brita sem um reservatório. Tem que ser tamanho 1, por quê? A 0, pessoal, ela retém muita umidade. A 0 que eu falo é aquele pedrisco, né, que o pessoal fala. E a 2, ela é muito grande, então ela retém umidade nenhuma. A pedra brita, ela já quase não retém umidade. Então, o ideal é que você use a pedra brita 1, né, que ela não vai reter nem muita e nem menos umidade, nem pouca, né? Ela vai ter aí o necessário para a tua planta se desenvolver. Então, o ideal é que você use a pedra brita 1, tá? A 0, pessoal, retém muita umidade e a 2 retém umidade nenhuma. Então, é necessário você usar a pedra brita 1, que é essa pedra desse tamanho aqui. Aqui no meu caso, eu uso a pedra de construção, ó, é a pedrinha preta. Mas você aí pode usar a que você tiver. Pedra de rio, que é essas daqui, ó. Mas tem que ser tamanho 1, menor, desse tamanho, olha a diferença.
E tem aí dessas pedrinhas menores, viu, pessoal? É só vocês procurarem aí que vocês encontram. Aí tem aí aquela pedra de granito, né? Tem várias pedras britas aí, mas você tem que usar a pedra brita 1, tá? Não faz diferença a pedra que você for usar. A diferença que vai fazer é o tamanho. Tá bom, pessoal? Não vai fazer diferença a qualidade da pedra, não, porque todas as pedras são inertes, né? A diferença toda vai ser o tamanho, tá bom? A diferença que vai dar no resultado aí vai ser o tamanho da pedra. Então, procure usar a pedra brita 1, não use nem a 0 e nem a pedra brita 2, tá bom? E sempre que for fazer semi-hidroponia, que é o cultivo com reservatório de água, independente se for só na garrafa PET, se for no vaso acoplado na garrafa PET, né, tem que ser pedra brita, não pode usar nenhum outro tipo de substrato. E sim, pessoal, todos os cultivos que têm reservatório de água para as orquídeas é semi-hidroponia, sim. Então, sempre que for colocar na tua orquídea um reservatório de água, independente da forma que for, tem que ser usado pedra brita. O substrato, a curto prazo, pode até funcionar, mas em longo prazo não vai funcionar, porque o substrato tem durabilidade e ele, em contato com a umidade excessiva, ou seja, com a umidade da semi-hidroponia, vai sim se decompor mais depressa, criar fungos, bactérias e até atrair insetos, né? Porque não é o substrato que é ruim, é a umidade em contato com o substrato que faz proliferar fungo, atrair lesmas, caramujos, lagartas, né? Bactérias, esses problemas que a gente tem frequentemente no cultivo de orquídeas com o substrato. Então, não é o substrato que é ruim, é o substrato em contato com a umidade excessiva. Então, você também tem que observar a umidade do seu substrato, não somente na semi-hidroponia, mas também somente com cultivo sem reservatório, somente com substrato, tá bom? Então é exatamente por esse motivo que eu uso pedra brita aqui, não só na questão da umidade, como eu falei pra vocês, do problema, né, com fungos, bactérias e insetos, mas também pela durabilidade, porque a pedra brita ela é eterna, ela é um substrato inerte, é um substrato que não vai nem pra frente nem pra trás. Isso quer dizer inerte, não vai nem pra frente nem pra trás. Já o substrato comum, ele tem em média aí de durabilidade, a cada 2 anos você tem que trocar ele, né? E a cada 2 anos é o tempo que a tua orquídea tá levando aí pra se desenvolver, né? E aí quando ela tá terminando a fase de adaptação dela, você vai ter que trocar o seu substrato. E aí ela começa do zero tudo de novo. Então é por isso que é muito importante você usar um substrato durável, para você não ter que ficar trocando a tua orquídea de lugar toda vez que o substrato estiver ruim. Isso serve para substrato, para toquinho, para vasos, né? Então é por isso que eu faço essa junção da garrafa PET e da pedra brita. Por quê? Pedra brita é inerte, como eu falei, não vai nem para frente nem para trás. E a garrafa PET, né, dura muito, em média aí 450, 500 anos para se decompor. Ou seja, eu só vou ter que trocar minha orquídea de lugar toda vez que ela não couber mais no vaso. Então eu só vou trocar quando encher o vaso e aí eu faço o replante dela para um PET maior, de 5 litros, né? O PET eu encontrar maior que ela caiba, tá bom? Então eu só vou trocar toda vez que não couber mais no vaso. E isso, pessoal, evita muito a gente ficar mexendo na planta. Você usar um substrato durável, um vaso também durável, né? Isso evita você ficar tendo que trocar a tua orquídea de lugar toda vez que o substrato, ou o toquinho, ou o vaso tiver ruim aí. Então, pessoal, muita atenção na hora de escolher o seu substrato, de escolher o seu vaso, o seu toquinho, tá bom? Para você ter um cultivo bom, um cultivo com sucesso, né? Já pensou? Toda vez que a tua orquídea estiver adaptando, você tem que trocar de lugar, porque apodreceu o substrato, o toquinho tá se decompondo, o vaso tá quebrando, tá ressecando, tá trincando. Então vamos ter bastante atenção nessas questões todas que eu falei para vocês no longo do vídeo todo, tá? E é muito importante que vocês assistam todos os vídeos, porque tem bastante dúvida que eu respondi aqui nesse vídeo, tá? Mas, de resto, é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha tirado bastante dúvidas de vocês. E se inscrevam aí se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações, compartilhem o vídeo com seus amigos aí para ajudar no cultivo de orquídeas, tá? E assistam os vídeos anteriores aí sobre semi-hidroponia, sobre reservatório, sobre replante, sobre adubação, tá bom? Pra você ficar por dentro de todas as dicas aqui do canal. Beijo no coração de vocês, até um próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau!
Tchau, tchau!